Amém. Aleluia! Que dia maravilhoso, né? É quando nós estávamos naquela angústia, perdidos, sem esperança de salvação, e quando o Evangelho foi nos pregado e nós cremos nessa verdade. Essa é a mão de Deus, né? Deus não tem outra mão a não ser a minha ou a não ser as suas, né? Deus, ele tem que ter alguém para ele usar, ele tem que ter uma mão para ele usar nessa terra, né? Então essa é a mão de Deus, a mão de misericórdia. Amém? Graças ao Senhor, até aqui nós chegamos. Iniciamos mais um mês do ano, outubro, o mês 10º, né? O mês era um mês importante no estado judaico. Em Israel, no mês 10 se fazia a festa da expiação, né? E nós vemos que o ano vai chegando no fim, e cada dia que passa nós estamos mais próximos daquele grande dia do arrebatamento, né? Nós nem falamos da vinda de Cristo, porque ele veio, né? No Monte Pôr do Sol, né? Ele não veio no corpo físico, mas no corpo palavra. Porque Jesus disse que ele é a palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra já foi restaurada até nós, por isso no Monte Pôr do Sol ele permitiu ser fotografado, né? Mostrando que ali estava pronto para a terceira etapa, a terceira puxada ser pregada, né? A abertura da palavra, para que pudesse tirar os eleitos dos sistemas, para que eles estivessem na original palavra de Deus. Graças ao Senhor, até aqui nós chegamos, com lutas e com provas. Como diz o profeta, nós não devemos pedir para Ele, né, um caminho, um mar de rosa, mas devemos pedir para Ele nos dar graça para atravessar as lutas e as provas. O profeta diz: se você tem rios que você não pode atravessar, e se há montanhas no teu caminho, montanhas de problemas, que você não pode escalar elas, Deus é especialista naquilo que o homem não dá conta de fazer. E é nesse Deus que nós cremos, e é esse Deus que nós servimos, e viemos adorá-lo nesta noite, né? Graças ao Senhor, até aqui nós chegamos. Agradecemos, irmãos, a igreja, os seus dízimos, suas ofertas, que contribuem, que mantêm essa obra de Deus, né? E assim, Deus abençoa a tua vida, abençoa o teu lar, a tua saúde. Ele prospera os teus caminhos, o teu trabalho, em tudo Ele estende as mãos de misericórdia, conforme a promessa de Malaquias capítulo 3. Ele diz: fazei isto e fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tal sobre a vossa vida, né? E Ele promete que Ele nos daria uma medida cheia, sacudida para caber mais, recalcada, mais uma empurrada assim, aí para caber mais ainda, e transbordando, né? Louvado seja Deus. Esta é a promessa, né? Ele repreenderia o devorador por amor de nós, né? E assim nós cremos, e assim Deus tem operado, né? Graças ao Senhor. E vamos prosseguir na batalha. O final de ano já está próximo, né? Há expectativas, né, que o governo vai abrindo mais sobre esse negócio das restrições sobre a pandemia, né? Até os irmãos no Paraguai, né, estão animados. O pastor Benigno tem reunião sempre em dezembro em Coronel Oviedo, e ele manda saudação para a igreja, né? E nos convidou, mandou um áudio essa semana convidando, que o governo do Paraguai está planejando abrir, até dezembro vai estar aberto, né? O país, e para ter reuniões, e ele nos convidou também com a igreja de Cascavel. Amém? Também o pastor Marcial Aranda, lá do quilômetro 30, no Paraguai, na ruta para Assunção, na cidade de Minaguaçu. Ele também envia saudação para toda a igreja. Amém? Também o pastor irmão Niembert, na Venezuela, também manda saudação para os irmãos. E o pastor Pedro Ram, da cidade de Formosa, na Argentina, também manda saudação para todos os irmãos. Amém? Louvado seja Deus. E nós chegamos até aqui pela graça de Deus, e pela graça de Deus nós vamos prosseguir. Nossas forças falham, mas as dele nunca falharão. Ele é o Deus presente na hora da angústia, Ele é aquele que se compadece de nós. Como diz a palavra, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, né?
Ele permanece fiel. Quando iniciou o ano, nós fizemos muitas promessas, com muitos propósitos, e muitos deles nós não somos capazes mesmo de realizar. Mas nós lutamos. O Brando disse que é muito melhor você chegar lá como um fracassado, né, de ter lutado e não ter conseguido, do que ser um covarde, nunca tentar, e nunca dar um passo, né, e tentar fazer o que é certo, que é correto para Deus. E assim que Ele é um Deus rico em misericórdia, e nós queremos estudar a palavra dele nesta noite, lembrando sobre o Calvário, o porquê do Calvário, sobre a grande libertação, a grande obra de redenção que Ele veio fazer através da cruz do Calvário, né? Graças ao Senhor. Nós vamos ler no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, para uma meditação antes da comunhão nesta noite. Louvado seja Deus. Gálatas é depois de Coríntios, né? Gálatas capítulo 3. Graças ao Senhor Deus. A partir do versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e é a tua posteridade, que é Cristo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pai Celestial, aqui está a tua palavra. Nós, Senhor, estamos aqui porque nós cremos. E ainda que às vezes nossa fé parece pequena, diante de grandes obstáculos que surgem em nossa caminhada, Pai, mas, Senhor, nós colocamos esta fé em Tuas mãos, para que o Senhor possa multiplicá-la, como o Senhor multiplicou o pão naquele dia, e os peixes naquele dia, Pai, e alimentou uma multidão, ó Pai, de mais de 5.000 pessoas. Pai eterno, nos dê graça nesta hora, que tudo nós possamos colocar em Tuas mãos, porque Tu é aquele que aperfeiçoa, Tu é aquele que acrescenta, aquele que multiplica, aquele que transforma. Ó Deus eterno e poderoso Pai, ajuda-nos nesta hora, Senhor,
que nossa fé esteja em Ti, que nossa confiança esteja em Ti, ó Pai. Ó Deus de misericórdia, ajuda-nos, Senhor, que essa bênção de Abraão, ó Pai, possa estar em nossas vidas, em nossos corações, de cada um que entrou por essas portas nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus eterno, nós confiamos em Ti, Senhor, porque Tu foste pendurado naquele madeiro. Como diz a profecia lá no Velho Testamento, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o Senhor se fez maldição por nós, para que a bênção de Abraão passasse aos gentios. Ó Deus de misericórdia, foi a Tua bondade, Senhor. Por isso nós Te agradecemos por nos escolher, ó Deus, para conhecer esse programa divino, a mensagem do entardecer, a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, tudo entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis sentar. Louvado seja Deus. Então, Paulo está falando aqui sobre a lei, né? Falando sobre Cristo. E ninguém era justificado pela lei, né? Porque o justo vive pela fé. Não é mais por guarda isso, não come aquilo, não faz aquilo outro, não come peixe de couro, não come animal esse, não come aquilo outro, não come carne de porco, não come isso, guarda sábado, guarda não sei o quê, né? Então Paulo vem e diz que o justo viverá pela fé. E agora, como viver pela fé? Porque tudo que você for fazer tem que ser pela fé. Porque a Bíblia diz, Paulo diz que tudo que é sem fé é pecado. Por quê? Porque você fez com suas próprias forças ou com habilidades humanas, então é pecado, é sem fé. Quando se faz sem fé é porque fez duvidando de Deus, né? Mas quando nós fazemos por confiança nele, então é pela fé, né? Louvado seja o Senhor. E Paulo está dizendo aqui que os gentios se fizeram participante da herança divina por meio de Abraão, pela semente, pela posteridade de Abraão. E a posteridade de Abraão é Cristo. E para nós sermos participantes, né, da bênção de Abraão, nós temos que estar em Cristo. Amém? Mas como estar em Cristo? Na mensagem A Deidade de Jesus Cristo, perdão, A Deidade de Jesus Cristo, parágrafo 112, ao parágrafo 114 da mensagem A Deidade de Jesus Cristo. O profeta vai falar para nós aqui como é estar em Cristo, como adquirir salvação. Porque o catolicismo ensina que as pessoas sendo boas, praticar o bem, dar cesta básica, fazer caridade, dar mantimento ao que precisa, doar alguma coisa para a construção da igreja, e que essas coisas, essas caridades, que a igreja católica chama, que isso produziria salvação. Então o profeta diz aqui na mensagem da Deidade de Jesus Cristo, parágrafo 12, a seguir ele diz: e hoje eles estão comprando passagens e tudo, para irem até o berço, até o lugar onde ele nasceu. Jesus, né? Estamos falando dele nesta noite. Ele é o assunto principal em nossas vidas e aqui nesta noite. Amém. Porque ele diz: quando fizeres isso, todas as vezes em memória de mim, né? Para lembrar que ele morreu na cruz por nós, né? E as pessoas estão comprando passagem para ir lá onde ele nasceu, na manjedoura. Porém, amigos, não é lá que ele nasceu, é aqui mesmo onde ele nasceu. Amém. No teu coração. Amém. Deus o trouxe para baixo a cada um de nós, e o seu dever e o seu ser vivente está vivendo em nós. Ó Criador, aquilo que criou o mundo, criou os céus, criou a terra, criou o homem, está exatamente em cada indivíduo que tem o batismo do Espírito Santo hoje. Amém. Isso é o principal, e esse é o segredo de receber o Espírito Santo. Ele está em você, ele é a esperança da glória, né? Que diz Paulo,
Cristo em vós, a esperança da glória. E olha aqui, no Velho Testamento, assim como eu me referi a isso muitas vezes, quando um contrato era feito, ele era rasgado, né, era feito no papel, né, era no papiro, né, papiro, que era o papel egípcio, depois inventaram outros tipos de escrever em couro, então era rasgado, e quando você rasga um papel ou alguma coisa, ele não fica bem retinho, né, ou se ficar reto, então cada um, e eles matavam um animal, né, e tratavam assim, olha, se algum de nós dois quebrar esse contrato, que seja feito com ele igual esse animal, que estava morto ali, debaixo onde eles assinavam aquele contrato, e rasgava as partes, e cada um ficava com uma metade, né? Então cada um ficava com uma metade, para que quando fosse cumprir e executar o contrato, cada um trazia a sua parte e colava, e era perfeito uma com a outra. Então era o contrato verdadeiro, não era que alguém falsificou, alguém escreveu outro contrato lá, redigiu, não, tinha que ser aquela outra parte para encaixar perfeitamente. Veja, e então o profeta diz, e aqueles dois contratos tinham que ser juntados, e aquele contrato tinha que combinar um com o outro. 114. E hoje Deus fez um contrato, você jurou, você prometeu, Ele disse que salvaria. Ele diz, vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E você diz, eu aceito a ti, Senhor, como Salvador, eu aceito ser batizado no teu nome para perdão dos pecados, eu aceito caminhar contigo, mesmo que seja entre a vida e a morte. E Deus pegou esse contrato, Ele tem a parte dele e você tem a que você prometeu, né? Não porque você fosse bom, não porque você houvesse se unido à igreja, não porque você tivesse uma boa posição na sociedade. Você pode ser muitíssimo bom, você pode viver uma vida limpa, você pode ir à igreja todos os dias, você pode sacrificar todos os dias, você pode doar uma parte do seu dinheiro, você pode desistir de todos os pecados do mundo e tudo mais, e viver tão verdadeiro e fiel quanto você possa, e errar o céu, tão longe como está o Oriente do Ocidente. Ah, mas que declaração forte! Fazer tudo isso, renunciar ao pecado, viver bem, ser uma pessoa boa, ajudar a comunidade, doar seu dinheiro para o pobre, para a campanha na África, onde quer que seja, para os pobres, para os flagelados, fazer tudo isso e ainda você errar os céus. Veja, isso é certo. Não é por bondade que nós somos salvos, não, mas é por sua misericórdia é que nós somos salvos. Por sua misericórdia somos comprados, que Deus desejou fazer filhos e filhas. A bondade nunca os faz, o Espírito de Deus os faz. Se isso não fosse assim, Ele não teria que enviar o Espírito Santo. Por quê? Porque há pessoas boas de natureza, que foram criadas boazinhas e são boazinhas. Há crianças que já nascem com um espírito manso, calmo, tem pessoas que são boas e mansas, tem pessoas que nem cristãos são, e é bem mais mansa do que eu e do que você. Bem mais calma e coisa e tudo mais. Então, não estou defendendo que devemos ser bravos e coisa mais, mas o profeta diz que isso é uma questão de natureza. Agora, mas quão maior é a glória de Deus quando Deus pega uma pessoa brava, truculenta, uma truculenta, e transforma pelo Espírito Santo e faz manso, e faz bom, faz uma bondade. Então mostra o poder de Deus, né? Nesta noite queremos falar sobre o poder de transformação, o poder que Deus tem para transformar. Se essas qualidades que lemos aqui na mensagem, a deidade de Jesus Cristo, ser bom, enviar donativo para os lugares de flagelo, ajudar isso, ajudar aquilo outro, doar dinheiro e tudo mais, só os ricos ou as pessoas que tivessem condições financeiras poderiam então, ter favor de Deus com isso. Agora, veja,
Uma das coisas que os espíritas mais zelam é a tal da caridade. E eles chegam a dizer que não há salvação sem caridade. E são pessoas caridosas. Os espíritas, eles são pessoas que têm muita compaixão quando vê uma pessoa passando necessidade, quando vê uma pessoa enferma, quando vê uma pessoa necessitada. Elas lutam, elas vão atrás, eles doam, eles dão alimento, doam remédio e tudo mais. Os espíritas. Agora, o espírita tem muita linha, tem a linha mais branda, as mais forte. Candomblé também é espiritismo, mas veja, são pessoas que elas estão buscando redenção para os seus erros, seus pecados. Elas estão buscando alento para as suas almas, estão buscando descanso para a alma, em fazer doações, em fazer essas caridades e essas coisas, para que elas possam então adquirir o favor de Deus para ter salvação. Agora, Deus tem estabelecido critérios, Deus tem estabelecido em sua palavra. Por isso ele diz no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Das Escrituras vem a vida eterna. Das Escrituras vem três coisas principais: o que nós devemos fazer, o que não devemos fazer e o que é prometido para nós. Aqui vai dizer tudo: o que nós não devemos fazer, senão não vamos herdar o reino dos céus, e o que nós devemos fazer para herdar o reino dos céus, e o que é prometido para nós está aqui dentro também. Aleluia. Agora, veja, mas as pessoas querem um outro caminho, um outro atalho. E o profeta, ou Paulo, o profeta explica aquilo que Paulo disse, que o sacrifício que os gentios fazem em devoção voluntária a Deus, tudo aquilo até tem uma certa aparência de piedade, mas não tem nenhum valor diante de Deus. Veja, você pode ver uma pessoa que ela é católica, zelosa, ela na quaresma ela não come carne. E ela faz por zelo aquilo. E tem medo de comer mesmo, que não se comer peca contra Deus. Mas não tem medo de tomar cachaça. Não tem medo de blasfemar. Não tem medo de colocar roupas erradas. Não tem medo de negar as Escrituras. Não tem medo de adorar um ídolo, que a Bíblia diz que a idolatria atrai a ira de Deus. Veja, e tantas outras coisas mais. Mas esse Deus, ele tem um plano salvífico. E nesse plano salvífico, não era por essas qualidades humanas que se alcançaria o reino dos céus. Ainda que, quando a salvação vem até nós, ela muda o nosso interior. Amém? Louvado seja Deus. Na sua Bíblia, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, se você queira ler, vamos ler juntos, para que nós possamos então saber o que está escrito, onde está escrito, e que nós lemos a palavra de Deus. Isso é bom nós memorizar, ter gravado em nossos corações. Gálatas capítulo 5, versículo 16. As obras da carne e os frutos do Espírito Santo. Então, como nós lemos aqui o profeta dizendo que não era por bondade, não era por ser a melhor pessoa do bairro, não era por fazer caridade, não era por fazer doações, não era isso, aquilo que alcançaria o reino dos céus. Veja, então alguém pode dizer assim, mas então contanto que eu creio em Deus, eu sou um salvo? Não, tem os requisitos. Que quando nós somos salvos, o profeta diz que os atributos de Deus vai se manifestar em nós. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, com letra maiúscula, em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quantas vezes você quer fazer algo e parece que tem uma luta, um negócio que não deixa você fazer o que você quer? É a carne combatendo contra o espírito. O espírito, ele quer ler a palavra,
mas a carne está com preguiça, está com sono, né? Começa a ler um pouquinho, bocado. Eu tenho que dormir, né? Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando uns aos outros. Então o Espírito de Deus vem para colocar nossa vida em ordem. Vem para controlar os nossos sentidos, os nossos sentimentos. A nossa natureza humana é controlada pelo Espírito de Deus. Amém. Veja, então, nós colocamos nossos membros a serviço de Deus, né? Se vivemos em Espírito, andamos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória. Eu isso, eu aquilo, eu fiz aquilo outro. Porque eu, não. Irritando-nos uns aos outros e invejando uns aos outros, né? Ainda em Gálatas capítulo 6, versículo 7 e versículo 8, a palavra diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Então, que nós possamos semear no Espírito, né? Estar sempre semeando no Espírito. Na mensagem Demonologia, na mensagem Espíritos, Estado Religioso, né? Que o profeta pegou 5 mensagens sobre demonologia. Na Estado Religioso, parágrafo 65 da mensagem, demonologia, estado religioso, o profeta diz assim: e se eu olho por aqui, vou pegar trigo, pego trigo, mas a erva daninha está toda atada, falando sobre a parábola do semeador, que foi plantado, né? E o inimigo veio de noite e semeou o joio no meio do trigo. Então o profeta diz que as ervas daninhas crescem no meio do trigo. E a chuva, quando chove, a chuva chove para o trigo. Por isso Mombrana diz que ainda cai chuva sobre a terra e o sol brilha toda manhã, porque o eleito ainda está aqui. Porque o eleito está aqui. Então, toda a bênção que Deus manda é para o eleito, por causa do eleito. Mas os ímpios, eles se regozijam com as bênçãos, se aproveitam dela, né? E, inclusive, eles sabem até trabalhar mais com as bênçãos que Deus manda e adquirem riqueza, mais do que os filhos de Deus. Porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o filho da luz. Então a Bíblia diz, a mensagem diz aqui: e vive da mesma chuva que cai para o trigo. E a chuva não foi enviada para a erva daninha, foi enviada para o trigo. Mas a chuva estando no campo, o trigo estando, as ervas daninhas estando no campo de trigo, se beneficiaram tanto da chuva quanto o resto. E a mesma chuva que faz o trigo viver, faz a erva daninha viver, né? Que seja miam, papuã, picão, que tanto mais de nome que tem, né? Tem muito nome de inso, né, irmão? Uma imensidão, né?
capim amargoso, tem um que não serve nem para o gado comer, tem tanta coisa, erva daninha, né? E o profeta diz: e todas as coisas no natural tipificam o espiritual. E como estamos ensinando? Aí está, demonologia, demônios imitando cristianismo. Entretanto, com a bênção. Isso não é leite magro, irmãos, se puderem tomá-lo. Estão vendo? Estão vendo agora? É verdade. Você deveria ler essa série de mensagens, né? Para você ver, né? Entender como opera no mundo religioso. O mundo religioso opera essas coisas, né? Então ele diz: de modo que não estou salvo hoje, porque posso gritar, oh aleluia, glória a Deus, então eu estou salvo. Não estou salvo porque sinto estar salvo. Eu sinto que estou salvo, eu dou uns gritos, né? Dou uns gritos e coisa mais, dou uns gritos na igreja e tal. Mas aqueles frutos que lemos em Gálatas 6 tem que acompanhar. Jesus disse: quem ouve a minha palavra, eu estou pulando a frase mais importante do profeta aqui. De modo que não estou salvo hoje porque posso gritar, não estou salvo porque sinto estar salvo. Eu estou salvo porque satisfiz as condições de Deus desta Bíblia. Qual que é as condições de Deus dessa Bíblia? Primeiro, arrependei-vos. Segundo, ser batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a primeira condição para você ser salvo. Essa é a primeira condição. Se arrepender dos pecados, dizer: Deus, eu vivi uma vida que não te agrada, eu quero ser salvo, eu quero que meus pecados sejam apagados, eu aceito ser batizado no teu nome, porque eu li na palavra, ou eu ouvi a palavra, que em Atos capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual deveis ser salvos. Eu estou salvo porque satisfiz as condições de Deus desta Bíblia. Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Tem, é tempo presente, né? Se o Cauã fala assim, eu tenho um tênis da marca Olímpicos, ele tem. Agora se ele falar assim, eu quero ter, então não tem. Agora Jesus, São João capítulo 5, versículo 24, ele diz: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Tem, é tempo presente. Então ele diz: e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por quê? O seu corpo sofre as ações do tempo, a velhice, as dores, as enfermidades, mas a sua alma já é eterna. A alma é eterna. Então o profeta diz: creio nisso, é isso mesmo, e nossas condições, e nessas condições estou salvo, porque Deus disse assim. E se ele me dissesse que você é salvo porque uma pessoa disse, um vento veemente, impetuoso, me veio no rosto, isto é maravilhoso, mas quero saber de onde esse vento veemente, impetuoso veio, antes de me vir no rosto. Veja. E quando o profeta vai dizer assim, eu sou salvo, eu creio que eu sou eleito, eu aqui nessa cidade, se tiver um eleito, eu creio que eu sou um deles, mas você só falar por falar, não adianta. Só por falar não adianta. Tem que tomar atitudes, posições. Veja, então o profeta diz assim, então um vento veemente bateu no meu rosto, eu senti um arrepio. Arrepiou desde o calcanhar até o cabelo da cabeça. Foi Deus, eu senti que foi Deus na minha vida, eu senti um arrepio. Aí o profeta diz assim: agora, que tipo de vida você vai viver depois que esse vento veemente e impetuoso lhe vier? Veja, depois que você sentir um arrepio, que tipo de vida você vai viver? Veja, é pelo seu fruto que você é conhecido. Assim que demônios podem trabalhar bem no meio dos cristãos. Você crê nisso, Umbrana? Você crê nisso? Alguém diz assim, mas eu senti algo, Olha,
Então, se esse sentir é algo foi de Deus, há mudança na sua vida. Há algo que muda ali. E você sabe que muda, né? Louvado seja o Senhor. Na mensagem, o poder de Deus para transformar, eu não tenho essa mensagem impressa, mas eu vou ler ela aqui no PDF. A mensagem, o poder de Deus para transformar. Então, Mombrana fala nesta mensagem o poder que Deus tem para transformar. E ele usa a natureza, como nós lemos na mensagem, demonologia, estado religioso, né? O profeta dizendo que o natural tipifica o espiritual, né? O natural tipifica o espiritual. No parágrafo 67 dessa mensagem, o poder de Deus para transformar, o profeta diz: há alguns anos atrás, quando ele era guarda florestal, ele fazia ronda nas linhas de transmissão, dava muita neve ali nos Estados Unidos e caía galho das árvores, o peso da neve caía em cima dos fios de alta tensão e quebrava os fios, e ele fazia ronda para ver se tinha, né, galhos e coisas assim, né? E na ronda, subindo pelos milharais, e eu pensava, ali havia um galho que havia saído de uma árvore e tinha caído sobre um talo de milho. E o talo estava tentando o seu melhor para crescer reto, como ele tinha que ser, mas ele estava deformado, porque algo havia acontecido, e o galho estava em cima dele. Então, o profeta vem e compara isto com o cristão. Aquele pé de milho, ele estava tentando crescer para cima, mas tinha um galho em cima dele. Se há um problema na tua vida, se há um mal em cima de você, você tentando ser cristão, e aquilo está te acarcando sempre para baixo, mas você está tentando olhar para cima toda vez, porque você então demonstra que você está lutando, né? Você está lutando. Então o profeta diz assim: e então nós encontramos a trepadeira selvagem no campo, que é o cipó, uma trepadeira selvagem, um cipó, que ele nasce perto de uma árvore, né? Ou de uma coisa, né? Que muitos de vocês homens aqui, talvez algumas de vocês mulheres, se você é de Kentucky, as mulheres usam a enxada ali da mesma forma como os homens, né? Saem para o campo com uma enxada, nós chamamos de velha enxada pescoço de ganso, e arrancamos as trepadeiras selvagens. Pois se você não arrancar aquelas trepadeiras onde o milho estava na fileira, assim então a trepadeira alcança e se agarra naquele milho e vai se enrolando nele gradualmente, tão fácil, tão astutamente, que você dificilmente diria que aquilo estava enrolado. Você já viu isso no campo? Aquele cipó que enrola-se numa planta, num pé de milho, e enrola e vai enrolando, vai crescendo, vai enrolando. E então o profeta diz: e finalmente aquilo fica forte e mais forte, puxa aquele milho até ele ficar deformado. Puxa contra si mesma e enrola ao redor de sua própria trepadeira, e o deformado do que era para outra coisa. Mesmo assim é milho, porém é um milho deformado. E o Mombrana diz que assim estão muitos cristãos nesse último dia. Eles estão enrolados, tem alguma coisa enrolada na vida deles. Alguma coisa enrolada, o profeta diz. Que a igreja que for enrolada pela trepadeira selvagem parecia uma plantinha inofensiva que nasceu junto no meio da lavoura, mas ela foi crescendo e ela tinha um objetivo. Era de enrolar. Veja, e há coisas que podem vir na sua vida que pode parecer inocente no começo e falar: é só isso aí, não, é só isso aí. Se você não arrancar, enquanto tem tempo, vai enrolar a sua vida. E todos ainda somos a imagem de Deus. O milho estava deformado, mas era milho, mas estava deformado. O Mombrana diz: todos nós ainda somos a imagem de Deus, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Mas alguns são tão deformados como filhos de Deus, que andam contrário à sua palavra e ao seu caminho, que Ele nos deu e proveu para que andássemos, estabelecendo algo. O mundo nos torce do caminho. Então é o mundo que nos torce do caminho.
e nos puxa para mais perto dele, para longe daquela reta e estreita faixa que ele nos plantou para sermos filhas e filhos de Deus. O pecado tem feito esta coisa maligna para os filhos e as filhas de Deus. O deformador. Eu sei que isso parece ser um pouco estranho, falar sobre isso dessa maneira, em deformar, mas isto é o que ele era. Ele deformou ou perverteu. Satanás deforma, perverte. Pega um homem, um rapaz, um moço, né, bonito, formoso, vamos dizer assim, né, com boa aparência, e faz ele ter uns pensamentos na mente dele, começa a pensar que ele é mulher. Ou pega uma mulher também e começa a pensar que ela é homem. Aí deforma. Aí o diabo tem um poder tão grande, vamos dizer assim, que muda as células no corpo da pessoa, que a pessoa começa a ficar com aparência, macho com aparência feminina, ou feminino com aparência de macho. Vai falar grosso, que não sei o que, com o pezinho. Aí vai parar, para assim com a perna aberta, igual o homem, né? O homem para tem um jeito de parar diferente das mulheres. Aí para assim, cruza o braço. Aí você chega num lugar para ser atendido, você nem sabe o que é. E tudo isso, o profeta diz que são coisas deformadas do original que Deus fez. Está deformado. Quem deformou? O diabo. O inimigo deformou. Mas o mundo está lutando para que as coisas sejam aceitas da forma deformada. E o irmão Branham disse que quando eles fazem isso, é porque primeiro as religiões baixaram a guarda e derrubaram as cercas e as cabras invadiram. Quando o mundo chega nessa condição, o profeta diz, o mundo chega nessa condição é porque o mundo religioso já foi dominado pelo inimigo. Veja, foi dominado pelo inimigo, que eles não bradaram mais contra o pecado, eles não mostraram mais a realidade. E então, os grandes movimentos que aparecem no mundo para mostrar, primeiro eles mostraram uma religião deformada. Primeiro apareceram as religiões deformadas, né? Negando parte da palavra, uma trepadeira selvagem enrolada nelas. Não, nós somos de Cristo, mas não tinha os frutos de Cristo. Veja. E depois vai passando para as coisas naturais, né? Porque o natural tipifica o espiritual. Então o profeta diz, deformar, mas isto é o que ele era. Ele deformou ou perverteu. Pervertido significa ser mudado, feito algo diferente. E deformar é a mesma coisa, que isso tem sido trazido e deformado, e feito outra maneira. Então, é deformado. Ainda continua sendo a mesma semente, mas está deformada. Por mais que eles tentam provar, né? Eles tentam provar que o gênero e não sei o quê, mas vem o cientista e prova assim, ó, que nasceu homem é homem, que nasceu mulher é mulher. Pode mudar o documento, pode mudar de genitália, pode tomar hormônio, pode fazer o que quiser, mas o cromossomo diz, se é homem, se é mulher, é mulher. É verdade. Não adianta. Pode fazer o que quiser, deixar o cabelinho crescer, pintar, pode colocar silicone, pode fazer o que queira, mas lá no cromossomo vai dizer, é homem ou é mulher. Não adianta. Então o profeta diz aqui, olha, pode estar deformado, mas lá a origem, né? Agora nós descobrimos que esse deformador também teve o mesmo tanto de tempo para deformar, como Deus teve o tempo para transformar. Há duas forças trabalhando no mundo. O diabo para levar almas para o inferno, porque ele não quer queimar sozinho no lago de fogo. E o Espírito Santo, Deus trabalhando para levar as pessoas para o céu, para a eternidade, porque ele não construiu o céu para ele morar sozinho. Ele preparou um lugar, ele disse, eu vou preparar lugar, mas quando eu vier, eu vos levarei para onde eu estiver, estejais vós também. E ele levou o irmão Branham lá nesse lugar. O irmão Branham disse assim, eu vi vocês lá. Porque aquela voz dizia assim, ó, aquela multidão que vinha cumprimentando eles aí, são todos teus, são tudo teu. Ele disse, é tudo Branham, tudo meu parente.
Eu não sabia que tinha, não. Esses são os teus convertidos. Você é um convertido da mensagem de William Branham? Ele viu lá esses que creem na mensagem e vivem ela. Então Deus não construiu o céu para ele morar sozinho. E também o inferno foi construído também para os desobedientes. Por isso nós queremos obedecer à palavra, obedecer a Deus. Aleluia. E nós estávamos deformados. A trepadeira selvagem tinha agarrado na nossa vida, mas um dia veio Jesus e cortou ela. Aleluia. Agora ele plantou sua semente, ou nunca plantou sua semente no jardim do Éden. Desde aquele tempo ele tem tido 6.000 anos deformando a semente de Deus, a palavra de Deus, para deformá-la, fazer dela algo diferente. Quando a primeira vez que Eva lhe deu ouvidos e disse uma pequena frase, recordem, primeiro Satanás citou aquela escritura tão claro como poderia ser. Deus disse aquilo: não comerás de toda árvore do jardim do Éden? Vem, não comereis de toda árvore. Então o diabo citou como Deus tinha dito. Deus não disse assim, que não comereis da árvore, de toda árvore do jardim do Éden? Aí Eva disse assim, olha, ele disse, nós podíamos comer de toda árvore, mas do fruto da árvore, da ciência do mal, desse não comereis. Porque certamente, Deus disse, certamente, no dia que comeres, nesse dia morrereis. E Satanás só inverteu o não de lugar. Então toda religião, toda denominação, todo segmento de religioso, que ele desloca a escritura, é uma deformação, é uma ação de Satanás, para deixar as pessoas fora do programa original de Deus. Qual era o programa original de Deus para Adão e Eva? Ficarem no jardim do Éden e ficarem atrás da palavra, daquilo que Deus tinha prometido, Deus tinha dito. Nunca haveria essa queda no mundo hoje, nunca teria um carro de polícia, uma ambulância, nunca haveria uma criança doente, nunca haveria nada disso, morte, enterros, funerais, coronavírus, câncer, nada disso existiria se eles tivessem ficado atrás da palavra. Olha, a palavra pode ser, isso aqui é duro na Bíblia, mas eu fico com isso, é a verdade. Não, mas o deformador veio e fez religiões mais fáceis. Não precisa tanto assim não para ir para o céu. É o mesmo que encontrou com Eva no jardim do Éden. Está hoje aí, religioso ainda, nesse último dia, deformando as pessoas para fora do caminho original de Deus, né? Veja, concluindo aqui, né? Muito bem. Então nós vemos em Efésios capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios, Gálatas, o próximo é Efésios, né? Efésios no capítulo 2, nós vemos que Paulo, escrevendo a igreja efesiana, Branham diz que nós devemos voltar naquela condição da igreja efesiana, porque a eternidade é um círculo, ela não tem fim, ela sempre roda. Nós devemos voltar ao que era aquela primeira igreja, o que ela foi, né? Saiu de Pentecostes, rodou 1.500 anos, 2.000 anos e voltando outra vez ao ponto original. Por isso nós estamos numa palavra de volta ao original. E o que é a Bíblia original? O que os apóstolos fizeram? Batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, creram no único Deus, lavaram os pés no dia da ceia, tinha a Santa Ceia, comunhão com pão ázimo, com vinho puro, com lava-pés, conforme estavam as Escrituras Sagradas. Porque a Páscoa que era realizada em Israel, era realizada com pão ázimo. E nós estamos edificados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Amém. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos mortos em ofensas e em pecados. E que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nem para crer na Bíblia, a pessoa não pode crer por si própria. Deus tem que dar fé para a pessoa crer, para ser salvo. Não vem das obras, não é por isso, por aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo outro, tal, tal. Não vem das obras como a pessoa pode ser boa, pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. E errar o reino dos céus, errar a porta dos céus como o Oriente do Ocidente. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu vou ser salvo porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei fulano, eu ajudei ciclano, eu ajudei a comunidade e tal, eu fiz isso, eu fiz mais do que ciclano, eu fiz mais aquilo outro e tal. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, nós que estávamos aqui no confim do mundo, e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém. Aleluia! Louvado seja Deus por sua palavra, né? Então, essa é a palavra de consolo do apóstolo Paulo para nós nesse dia de hoje. Nós já não somos estrangeiros, nem forasteiros, porque na cruz, Ele nos reconciliou. Nós que estávamos mortos em delitos, em ofensas e em pecados, enrolados pela trepadeira selvagem do pecado, mas veio Cristo com o seu sangue e tirou o pecado da nossa vida. Porque pecado é incredulidade, é não crer na palavra de Deus, é não crer no sacrifício do Calvário. Pecado é deixar de crer que Ele morreu por ti para lavar os teus pecados, e te limpou, e você duvidar, você está pecando contra Deus. Você não pode alimentar a incredulidade, mas você deve alimentar o Espírito Santo com a leitura da palavra, com as coisas de Deus, ouvir as coisas de Deus que edificam, não dar água para a trepadeira selvagem, mas você deve alimentar o Espírito Santo de Deus. Querido Deus e eterno Pai Celestial, aqui estamos nós nesta hora, Senhor, depois de termos lido, cantado, depois de termos meditado em Tua palavra, Senhor, nós reconhecemos que a nossa salvação depende unicamente de Ti, Senhor. Ó Deus de misericórdia, sabemos que é somente pela Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, que nós conseguiremos entrar no reino dos céus. Mas, Pai Celestial, nos dê graça, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, nós possamos, Senhor, adquirir, ó Deus, os requisitos que o Senhor requer em Tua palavra. Nós possamos viver esta palavra, Senhor. Ó Pai Celestial, como lemos, meu Deus, o apóstolo Paulo dizendo aos Efésios: ó Senhor, que pela graça sois salvos
mediante a fé, Senhor, nós somos justificados, ó Pai. Nós já não somos mais estrangeiros, não somos mais forasteiros, mas somos concidadãos dos santos. Nós somos da família de Deus. Por isso nós temos o Teu nome invocado sobre nós no batismo, ó Pai. Aquele nome que perdoa pecados. Ó Deus eterno e poderoso Pai, ajuda meus irmãos e irmãs, Senhor, dando discernimento espiritual cada dia, vivendo por essa palavra, que nós possamos, Senhor, cada dia, meu Pai, ó Senhor, e nos limpando, Senhor, das coisas que não te agradam, que não edificam, que não elevam a nossa fé, Pai, mas nós possamos estar com o coração quebrantado, cada dia em Tua presença, Pai. E nesta noite pedimos que o Senhor nos ajude, ajuda cada irmão e cada irmã, Pai, dando graça para cada um vencer pela fé, Pai. Aqui estamos nós para discernir o corpo do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nós oramos esta hora em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler a Escritura concernente à comunhão. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 22. Louvado seja o Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Né? Então, não tomar da ceia vai ser condenado com o mundo. E tomar da ceia indignamente também vai ser condenado. Então, nos resta consertar com Deus e dizer: Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que você lute para ter uma vida espiritual cada dia na presença de Deus. Você possa discernir o corpo do Senhor. Aonde quer que você andar, você lembra que você participa de uma igreja, com um povo que toma comunhão, que lava os pés, que participa da Santa Ceia, e esse povo, essa igreja prega que você não deve viver uma vida mundana, usar roupas erradas, nem os homens, nem as mulheres, que você deve viver fiel à palavra, que você não deve falar palavrões, contar piadas sujas junto com os ímpios, com os mundanos, e você está discernindo o corpo do Senhor. Aonde você andar, você é o representante desta igreja, desta palavra e desta mensagem, né? A outra parte concernente à comunhão está em São João capítulo 13, Evangelho de São João capítulo 13, a partir do verso 4 diz: levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés,
deveis lavar os pés uns aos outros, né? Então ele era o mestre, lavou os pés dos discípulos, mostrando que não há ninguém maior que o outro. Um pode ter uma profissão, pode ser médico, pode ser carpinteiro, pedreiro, faxineira, enfermeira, todos são iguais perante Cristo. Então o lava-pés é um símbolo da humildade, demonstrando que nós não somos maiores que o outro, né? Então ele diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que nem é o servo maior que o seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, nós queremos ser bem-aventurados, né? Bem-aventurado quer dizer muito feliz. E como Jesus disse que não passaria nem um tio e nem um jota dessa lei sem que tudo fosse cumprido, e uma delas é São João capítulo 13. Deus exige que isso seja cumprido, porque isto é um mandamento. Ele diz: como eu vos fiz, façais vós também. Eu vos dei o exemplo, né? Então, ele nos deu o exemplo. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como ele, perante ele como renovo, como raiz de uma terra seca que não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por ferido de Deus, aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Este foi o nosso Senhor, que morreu por nós na cruz do Calvário, né? Quem deu crédito a essa pregação? Você que está aqui nesta noite. Amém! Aleluia! Glória a Deus! Estamos livres da escravidão do pecado, porque Cristo nos libertou pelo seu sangue. Ele comprou a nossa salvação no madeiro do Calvário. Ele comprou a cura para as nossas enfermidades, para a solução para os nossos problemas. No Calvário, Ele venceu todas as coisas. Amém? Louvado seja Deus. Vamos então colocar de pé. As irmãs terminaram lá? Já terminaram? Vamos colocar de pé, vamos orar nessa noite, despedindo o culto. Ou se alguém quer receber uma oração com posição de mãos, nós podemos orar nesta hora ainda, encerrando o culto, e quarta-feira nós possamos estar aqui mais uma vez, para mais um culto de oração, abençoado na presença do Senhor, e que estejamos orando uns pelos outros, e assim nós cumpriremos a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos dê graça, nos dê força nessa jornada. Como diz o profeta, depois de um domingo abençoado, segunda-feira será tenebrosa, porque o diabo vai tentar roubar a tua bênção, para te entristecer, fazer você pensar algo ou falar alguma coisa para que você sinta um peso no coração e perca aquela alegria da bênção da palavra. Mas você persevera, vigie, porque o inimigo, ele não tem poder contra nós. Se nós não abrirmos a porta para ele não pode entrar, porque já tem um morador na nossa vida, no nosso coração. Jesus mora em nossa vida. Amém? Vamos orar então, agradecendo a Deus por tudo. Se você tem uma necessidade, você quer pedir a Deus nesta hora, coloca a tua mão esquerda no coração e levanta a direita para Deus e diga: Jesus, eu estou aqui e eu preciso de levar esta bênção para casa. Quer seja por você ou por alguém que você vai pedir nesta hora, você vai pedir com fé, com todo o coração, porque Ele é poderoso para ouvir a tua voz, ouvir a tua oração, para suprir a tua necessidade, para enviar um anjo da providência lá onde você vai pedir nesta hora. Ele conhece cada necessidade e cada coração. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós, Pai, agradecidos a Ti por esse dia que o Senhor tem nos dado de adoração, ó Pai.
Viemos em tua casa, Senhor, para cantar, para louvar, para exaltar ao Senhor. Viemos aqui para ouvir a palavra que nos edifica, que nos liberta, que nos transforma. E a palavra nos trouxe fé em nosso coração, Pai. Ó Deus, nós somos redimidos do Senhor. E o diabo não tem poder contra nós, porque nós somos comprados pelo sangue precioso na cruz do Calvário. E como filhos de Abraão, porque a bênção de Abraão passou aos gentios através de Jesus Cristo, e nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós cremos no poder do seu nome, nós cremos no poder do sangue vertido na cruz, que nenhum mal, nenhuma enfermidade, nenhuma obra do inimigo possa resistir o poder de Deus, a presença do Senhor, a fé que há no coração desses homens de Deus, de mulheres de Deus que clamam ao Senhor, que busca a tua face e a tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que nesta hora, Pai, os poderes do inimigo sejam quebrados, as correntes de circunstância sejam quebradas nesta hora, descendo pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o teu povo receba a bênção, a vitória, que nenhum mal tenha poder contra nós, porque nós cremos, Senhor meu Pai, que tudo é possível ao que crê, em nome do Senhor Jesus, ó Pai eterno. Ó Deus, lembramos da irmã Vilma ali em Toledo, que ainda está hospitalizada, Pai, que o Senhor tenha misericórdia da tua serva. Tu és o Deus poderoso, aquele que levanta, Senhor, o enfermo do leito de enfermidade. O que é esse vírus para o Senhor? Ó Deus eterno e poderoso, Tu que criaste o céu, o universo, criou todas as coisas. Pode, ó Pai, ó Deus, estender Tuas mãos, Senhor, para a nossa irmã que está ali naquele leito de UTI. Tirar ela pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Sim, cremos, Senhor meu Deus, que seja feita a Tua vontade, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, confiando, meu Pai eterno, que o Senhor tenha, ó Deus, tido misericórdia de nós, e nós encontramos graça diante dos Teus olhos, para pedir aquilo que nós temos por necessidade, ó Pai, e entregamos cada Senhor, cada luta, cada prova, cada batalha, cada necessidade nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um, que a graça e a paz do Senhor Jesus nos acompanhe hoje até que Ele venha, até domingo ou até quarta-feira, se o Senhor permitir. Deus abençoe a cada um.